Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para mais uma aula. Nessa aula eu quero falar com vocês a respeito das frações parciais. Bom, para a gente falar de frações parciais, antes a gente precisa definir o que a gente chama de função racional, ok? Então, dizemos que uma função f aí, dos reais nos reais, né, vai ser uma função racional se f de x puder ser escrito na forma p de x sobre q de x, onde p e q são funções polinomiais. Ou seja, né, uma função polinomial, uma função p de x, tal que p de x é igual aí a 0 mais a 1x mais a 2x quadrado, assim por diante, até um certo aí a n, x elevado a n. E o q de x a mesma coisa, beleza? Então, uma função racional nada mais é que a divisão de dois polinômios, né? Então, se considerar, por exemplo, aqui f de x igual a x sobre x quadrado mais 1, isso aqui é um exemplo aí de uma função racional, né? Você tem um polinômio f de x igual a x em cima e f de x igual a x quadrado mais 1 embaixo, né? Você poderia pegar também um outro exemplo aqui, f de x igual a 2 sobre x ao cubo mais x menos 1. Isso aqui também seria aí uma função racional, né? Onde em cima você tem um polinômio constante. Um outro exemplo também que você poderia considerar que x ao cubo menos x quadrado dividido por 2x mais 1. Então aqui você tem outra função racional, né? Onde o polinômio no numerador é x ao cubo menos x quadrado e o polinômio no denominador é 2x mais 1, ok? Então, esses aqui são alguns exemplos aí de funções racionais, beleza? Bom, toda vez que a gente fala num polinômio, né, como a gente está falando de função racional, que vai ser divisão de polinômio, a gente vai usar muito polinômio aqui. E um fato importante que a gente vai precisar é a questão do grau de um polinômio. O que vem a ser então o grau de um polinômio? O grau de um polinômio é a maior potência de x que aparece no seu polinômio, né? Por exemplo, o polinômio p de x ali, ele tem grau n. Por quê? Porque a maior potência de x que aparece é x elevado a n, né? Já o q de x tem grau m. Por quê? Porque m é a maior potência de x que aparece, né? Se você tiver, por exemplo, um polinômio assim, p de x igual a 3x quadrado mais 2x menos x à quarta, então, né, isso aqui implica o quê? Implica que o grau desse polinômio p vai ser igual a 4. Por quê? Porque a maior potência de x que aparece nesse polinômio é exatamente a potência 4 aqui no x elevado à quarta, beleza? Um outro exemplo aqui, você poderia ter também aqui um q de x, como sendo 2x mais 1 menos x quadrado. Nesse caso aqui, você tem que o grau de q é igual a 2. Por quê? Porque a maior potência de x que aparece aqui é a potência 2, né? Se você tiver r de x igual a x menos 1, então nesse caso aqui você tem que o grau de r é igual a 1, né? Por quê? Porque, na verdade, a maior potência de x agora aqui é o x elevado a 1, né? Embora a gente não escreva o 1 no denominador, no expoente, né? A gente tem o 1 aqui, x elevado a 1, quando a gente escreve apenas o x, ok? E se eu tiver um s de x, né? Se eu tiver um s de x como sendo 3, ou seja, o caso aqui de um polinômio constante, né? Nesse caso aqui, o grau desse polinômio s vai ser zero, ok, pessoal? Vai ser zero, ou seja, a gente não tem x elevado a alguma potência que seja um número natural positivo, ok? Então, às vezes, né, justifica-se o grau zero aqui por interpretar esse 3 como sendo 3 vezes x elevado a zero, né? Porque x elevado a zero, para quando x é diferente de zero, isso que dá 1. Então, às vezes, tem essa interpretação aqui para enxergar então o grau de s como sendo zero quando o polinômio é constante, né? Que isso aqui seria, então 3 seria igual a 3 vezes x elevado a zero. Beleza? Bom,
Então, dito isso, a gente sabe agora então polinômio, grau de polinômio e função racional, que nada mais é então que a divisão de polinômios, beleza? Bom, a gente vai falar aqui do método das frações parciais, beleza, pessoal? Então, as frações parciais vai ser uma técnica para a gente, daqui a pouco eu vou dar mais detalhe, mas para a gente reescrever, então, frações dessa forma aqui, numa soma de frações que tem uma forma, digamos assim, mais simples e que quando a gente vai, por exemplo, calcular a integral, a gente consiga calcular a integral com mais facilidade. Okay? Então, o objetivo nosso em frações parciais vai ser reescrever essas frações aqui, essas funções racionais, como um somatório, né? Uma soma aí, de funções que têm um determinado tipo específico, né? Que são alguns tipos específicos que a gente consegue calcular a integral. Mas antes de eu entrar nesse detalhe e falar quais são os tipos de funções que a gente escreve como soma nas frações parciais, eu preciso falar a respeito do grau, né? Em que sentido? Quando a gente vai usar a fração parcial, a gente vai querer reescrever, por exemplo, então, uma função f de x, que é a princípio um polinômio p de x dividido por um polinômio q de x, a gente vai querer reescrever isso aqui de uma forma conveniente, ok? Porém, o método que a gente vai ver de frações parciais, a gente só pode utilizar ele, né, apenas quando eu tiver o grau do polinômio p, que é o polinômio do numerador, estritamente menor que o grau do denominador, que é o grau do polinômio q. Então, isso aqui é uma característica que tem que tomar cuidado e sempre prestar atenção quando você for utilizar o método das frações parciais. Tomar esse cuidado de observar que você só pode usar a técnica quando o grau do polinômio que está no numerador, na parte de cima da fração, é estritamente menor que o que está de baixo. Aí uma pergunta natural que surge aqui, que você naturalmente pode se perguntar, o que acontece então caso o grau do polinômio do numerador seja maior ou igual que o polinômio que está no denominador? Então, uma estratégia para você lidar com esse caso vai ser você fazer a divisão, usar o algoritmo da divisão de polinômios e dividir o polinômio p por q, ok? Então, se você utilizar o grau da divisão de polinômios, né? Se você utilizar o algoritmo da divisão de polinômios, né? Então, se o grau de p é maior ou igual que o grau de q, quer dizer o quê? Né? Pelo algoritmo da divisão, existe um polinômio s de x e um polinômio r de x, que a gente vai chamar de resto, de tal forma que você consegue escrever o p de x como sendo esse s de x vezes o q de x, né? Mais um resto que a gente chama o polinômio resto de x, não é mesmo? Isso aqui é parecido com o que a gente faz com números, mas aqui é com polinômios, né? Por exemplo, se a gente tiver lá uma fração do tipo 10 dividido por 3, por exemplo, 10 dividido por 3, como que a gente pode escrever 10 dividido por 3, né? Você pode observar o seguinte, né? Então, vou fazer com o número aqui, só para fazer um paralelo rápido aqui, e para ficar mais fácil vocês de enxergar o que eu quero fazer. Se você usar o algoritmo de divisão para dividir 10 por 3, o que vai acontecer, né? Você pode escrever o seguinte, você pode escrever o 10 como sendo 3 vezes 3, né, que dá 9, com o resto 1, né? Então, se você usar o algoritmo de divisão lá 10 dividido por 3, né, fizer 10 por 3, então isso aqui dá 3, 3 vezes 3 dá 9, 10 menos 9 dá 1. 1 não dá divisão exata por 3, né? Então, o que acontece, né? Isso aqui implica para a gente o quê? Que 10 é igual a 3 vezes 3 mais o resto, que aqui nesse caso foi 1. No caso de polinômio, acontece uma coisa muito parecida. E veja aqui que aconteceu o que aqui? Aqui você tem que o 1 é estritamente menor que quem? Que o 3, que é o cara que você está dividindo. Isso sempre vai acontecer. Por quê? Porque se no lugar desse 1 aqui você tivesse um número maior ou igual a 3, você poderia dividir mais uma vez por 3. Ok? Porém, não é o que acontece aqui. Ou seja,
Aqui nesse contexto, você tem que o 1 ele é menor que o 3 sempre. Quando você está falando de polinômio, isso quer dizer o que, gente? Isso quer dizer que agora, como que você fala agora então que r de x seria então um polinômio, vamos dizer assim, menor do que o polinômio q de x? Na verdade, não é, a gente não fala que um polinômio é menor ou igual ao outro, a gente não tem essa relação de ordem para polinômio, a princípio. Então, o que a gente obtém na verdade, né, é o que? A gente vai obter então que o grau de r necessariamente vai ser menor que o grau do polinômio q. Então, do mesmo jeito que com o número você tem que o 1 é menor que 3, no caso de polinômios, você vai ter o quê? Você vai ter que o grau do resto é sempre menor que o grau do polinômio q. Ok? Bom, dito isso, né, então, o que acontece? Você pode vir aqui dividir essa igualdade aqui por q de x, e você vai obter o que ao fazer isso? Você vai obter exatamente p de x sobre q de x, né? Como sendo, aqui vai ter q de x sobre q de x, então vai ficar s de x mais r de x sobre o q de x, né? E é aqui que eu queria chegar. Então, ó, veja bem, a princípio você não vai poder usar, né, nesse caso que você tem o grau do p estritamente maior que o grau do q, você não vai poder usar a fração parcial para essa função racional. Então, o que você faz? Você divide o polinômio com grau maior pelo menor, né? Divide o polinômio do numerador pelo denominador, porque ele tem o grau maior ou igual, então você pode dividir tranquilamente. E você faz essa conta aqui e reescreve, então, p de x sobre q de x como sendo isso que está aqui do lado direito. Uma função s de x mais r de x sobre q de x. Né? E agora aqui você sabe o quê? Que o grau de r é estritamente menor que o grau de q. Então, para essa parcela aqui, para essa função racional aqui, você pode sim usar fração parcial. Por quê? Porque o grau do numerador é maior que o grau do denominador. Eu vou fazer um exemplo rapidamente aqui para vocês verem um caso em que isso acontece. Beleza? Então, pega esse exemplo aqui que você tem p de x sobre q de x como sendo x ao cubo mais x sobre x menos 1. Veja que, a princípio, você não poderia, então, utilizar fração parcial porque o grau do numerador é 3, enquanto que o grau do denominador é 1, então 3 é maior que 1, então você não pode usar. Lembra que para poder usar, o grau do numerador tem que ser menor que o do denominador. Ok? Então, o que você faz? Você divide o polinômio. Né? Então, como que você faz essa divisão de polinômio? Então, você escreve aqui o x ao cubo mais o x, né? X ao cubo mais x, e vai dividir isso aqui por quem? Por x menos 1. Bom, agora você tem que pensar, quem eu tenho que multiplicar esse x aqui para eu obter o x ao cubo? Você tem que multiplicar por x quadrado, não é mesmo? Só que aí, consequentemente, agora você tem que multiplicar o x quadrado, não apenas o x, para ter o x ao cubo, mas esse menos 1 que aparece aí também. Quando você multiplica x quadrado por menos 1, então você vai ter aqui menos x quadrado. X ao quadrado vezes x, você tem aqui x ao cubo. Né? Então, você subtrai agora isso daqui. Então, x ao cubo menos x ao cubo vai dar 0. Né? E você vai ter x menos x. Vai ter x menos x quadrado. Então, menos com esse menos vai ficar mais. Né? Então, vai ter aqui x menos com menos x quadrado. Então, você subtrai a parte de cima menos a de baixo. É como se você estivesse fazendo isso daqui, né? Ó. X ao cubo mais x menos x ao cubo menos x quadrado, né? Então, isso aqui vai ficar igual a x ao cubo mais x menos x ao cubo menos com menos mais aquele x quadrado, né? Então, você simplifica isso daqui e vai ficar o quê? X mais x quadrado, né? Então, aqui vai ficar x mais x quadrado, porque menos com menos dá exatamente o mais, beleza? Bom, agora eu tenho x e x quadrado, eu tenho um x aqui dentro ainda, né? Na minha divisão, então isso aqui vai ficar mais um x. X vezes menos 1 dá menos x. X vezes x dá mais o x quadrado, né? E agora eu subtraio, então, aquilo lá. Então, quando você fizer aqui x quadrado menos x quadrado, né? X quadrado menos x quadrado, isso aqui vai dar 0, vai ficar x menos x. Então, menos com menos dá mais, então isso aqui vai dar 2x.
x, né? E por fim aqui você vai ter mais 2, né? Então 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes x dá 2x, né? Então, quando você subtrair aqui, você vai ter 2x menos 2x vai dar 0, né? E você vai ter aqui 2x menos... a hora que você fizer menos 2, vai dar mais 2, né? Então, fica aqui o 2 positivo, ok? Então, o que aconteceu aqui, então? Né? Você tem aqui o seu polinômio. A gente tem aqui o nosso polinômio inicial. Tem aqui o quociente que a gente dividiu, que é o q de x, né? Então, e aqui a gente tem o resto, né? Então, o que acontece aqui? A gente vai ter, então, que x ao cubo mais x é igual a quem? A x quadrado mais x mais 2, que multiplica x menos 1, mais o resto, que ficou aqui, no caso, um polinômio constante igual a 2. Ok? Então, você dividiu, né? Então, o que a gente tem aqui agora, no contexto que a gente tem ali, né? Esse aqui seria o nosso p de x. Esse aqui seria o nosso S de x, o x menos 1 é o nosso Q de x, né? E o 2 aqui é o nosso R de x, né? Se você dividir por Q de x dos dois lados aqui, né? Então, você vai estar dividindo, na verdade, por quem? Você vai estar dividindo, nada mais, nada... Você vai estar dividindo aqui por x menos 1, né? Por x menos 1. E quando você fizer isso, né? Vai acontecer o quê? Você vai ter aqui, então, x ao cubo mais x sobre x menos 1. Né? Aqui vai simplificar aquele x menos 1. Então, vai ficar x quadrado mais x mais 2. Mais, aqui vai ficar 2 dividido por x menos 1. Né? Isso aqui seria a mesma coisa, então, de você ter o p de x sobre o q de x. Né? Igual aqui o s de x mais o r de x sobre o q de x, né? Então, fazendo aqui um paralelo, né, com o que eu tinha colocado para vocês aqui no slide anterior, é exatamente isso que a gente tem, só que agora aqui num exemplo, né? E o que é importante observar aqui é o que, né? Que é nessa parcela aqui, que é o r de x sobre o q de x, o grau do numerador é 0, né, porque é o polinômio constante, e o grau do denominador é 1. Ou seja, então você tem o grau do numerador menor que o grau do denominador, beleza? Então, era basicamente isso que eu queria falar aqui desse algoritmo aqui. Bom, mas afinal de contas, né, o que diz as frações parciais, né? Eu quero fazer aqui nessa aula aqui, primeiro uns exemplos, um caso mais simples, né, para vocês entenderem como que funciona, como que começa a fazer isso, né? E depois eu quero gravar uma outra aula ali, fazendo uns casos mais avançado e apresentando ali a fração parcial numa fórmula mais geral, né? Então a gente consegue escrever isso de uma forma mais geral. Mas, fazendo um resumo curto, né, nessa primeira aula aqui, para introduzir esse conteúdo para vocês, o que diz, né, o que prevê as frações parciais? Qual que é a ideia por trás das frações parciais? O que a gente quer fazer? O que é aplicar a fração parcial, no fim das contas, né? Então, a ideia é você reescrever uma função uma função racional da forma p de x sobre q de x, né? Claro, nunca esquecendo que o grau do p é menor que o grau do q. Então, a ideia é reescrever essa função como uma soma de outras funções. Ok? Então, essas outras funções que você quer escrever de tal maneira que você some elas e dê essa função racional original que você tem, né? Esse p de x sobre q de x, você só quer somar funções que tenham uma desses 4 formatos aqui. Ela seja uma constante sobre x menos a, uma constante sobre x menos a elevado a uma potência r, que pode ser elevado ao quadrado, ao cubo, à quarta, assim por diante. Ou então ser uma divisão em que você tem ali no numerador uma função afim do tipo cx mais d, e no denominador uma função quadrática. Porém, uma função quadrática em que o discriminante dela seja negativo. Seja negativo. Por que eu faço questão de mencionar que tem que ser negativo? Porque se o discriminante fosse positivo, né? Quando você tem lá uma equação quadrada tipo x quadrado mais bx mais c, você tem uma função quadrática desse tipo aqui, né? E considera lá, então, L igual a zero. Se você tem um discriminante
positivo, né? Não precisa nem considerar igual a zero para analisar isso aqui, né? Pega isso aqui, calcula o discriminante, lembrando que o discriminante é b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que vale 1, que multiplica c, né? Então, se o discriminante for positivo, quer dizer o quê? Que você pode aplicar a Bhaskara e sempre vai ter o quê? Duas raízes reais, né? E isso quer dizer o quê? Se você então achar lá que x1 e x2, vamos dizer que, vamos chamar de a1. Se a1 e a2 forem as raízes que você acha após usar Bhaskara, quer dizer o quê? Que essa equação quadrática, você pode escrever ela, né? x² mais bx mais c, você pode escrever ela como sendo x menos a1, que multiplica o x menos a2, né? E aí, veja que você vai cair numa coisa parecida com o que você tem nos dois primeiros termos, que vai ser tipo uma constante sobre x menos a, uma constante sobre x menos a elevado a r. Então a gente só quer considerar o x em cima, né? Quer considerar o x em cima. Não vai ser exatamente porque você tem um x ali, né? Mas você pode separar aquele cx mais d em duas parcelas, né? E aí uma dessas duas parcelas, que vai ser o d sobre o x² mais bx mais c, ele vai estar uma constante sobre x menos alguém vezes x menos alguém. Então vai ser uma coisa do tipo a sobre x menos a vezes b sobre x menos a elevado a r. Então, ou seja, você meio que está recaindo ali, em certo sentido, no caso anterior. E eu não quero isso. Então, toda vez que você for considerar na fração parcial uma soma que vai ter uma função afim em cima, ou seja, um cx mais d, uma constante vezes x mais uma outra constante, o que aparece embaixo tem que ser quadrático de grau 2, né? Tem que ser uma função quadrática de grau 2, com discriminante negativo. Okay? E claro, né, você não precisa ter apenas a função quadrática embaixo. Ela pode estar a função quadrática elevada a uma certa potência S. Pode ser a potência 1, 2, 3 e assim por diante. Okay? Então, em resumo, né, a ideia é a gente, então, escrever a função p de x sobre q de x como uma soma de outras funções, onde todas essas outras funções tenham um desses 4 formatos que eu estou apresentando para vocês no slide. Então, por que é interessante a gente escrever essa função racional como sendo uma soma de funções que são uma dessas 4 que aparece aí? Um desses 4 tipos aí. Claro, você pode ter uma soma aqui de 10 termos. E eles vão ser todos dessas formas que aparecem aí. Todos os termos daquela forma ali. E a ideia é o quê? Se você quiser, por exemplo, integrar p de x sobre q de x, dx, né? Então, a ideia vai ser trocar o p de x por q de x por soma de funções que tem um desses 4 tipos que eu apresento aqui no slide para vocês. Porque essas funções a gente consegue calcular a integral delas. Então, às vezes, p de x sobre q de x é uma função que você não consegue calcular a integral. Mas quando você troca o p de x sobre q de x por uma soma de termos desses dados como base desses que estão no slide aí você consegue abrir a integral na soma e você consegue calcular essas integrais. Né? Esses 4 termos a gente consegue calcular a integral deles. Okay? Você usa ali... Nos primeiros casos, ele é só usar mudança de variável, né? Quando é a sobre x menos a e b sobre x menos a. E no segundo caso, você também consegue calcular a integral utilizando mudança de variável e substituição trigonométrica. Então, são duas integrais que a gente consegue calcular com certa facilidade, vamos dizer assim. Então, a ideia é essa, é trocar a função racional p de x sobre q de x por uma soma de funções que são parecidas com uma dessas 4 aí. Com essas 4 funções que está no slide, beleza? Eu vou, então, fazer um exemplo, né, em que a gente vai ver exatamente como é essa soma que vai aparecer aqui. Né? Então, antes de eu enunciar o caso geral para frações parciais, eu vou fazer uns exemplos aqui com os casos mais simples que vai dar para vocês entender isso que eu estou querendo explicar aqui. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, que você tem p de x sobre q de x como sendo 1 sobre x menos 1, que multiplica x mais 1. Né? Poderia ser nesse exemplo aí, que eu poderia dar a função p de x sobre q de x
como sendo 1 sobre x² menos 1. Ok? Mas você poderia fazer o quê? Você poderia usar a Bhaskara aqui nesse denominador, né? E você ia ver que A1 igual a 1 e A2 igual a menos 1 seriam as raízes, né? E você pode escrever, então, x² menos 1 como sendo x menos 1 e x mais 1. Né? Nesse caso aqui, você nem precisaria usar Bhaskara, né? Basta você usar produto notável, né? Que quando você tem x menos um número vezes x mais um número, isso é exatamente x² menos aquele número ao quadrado, né? Que é o que a gente tem aqui nesse caso. Beleza? Então, poderia às vezes vir escrito dessa forma aqui. Okay? Nesse caso aqui, como eu quero fazer um caso mais simples, eu já escrevi ali direto daquela maneira ali. Né? Então, o que a gente quer fazer, o que é frações parciais então? Né? A gente vai utilizar frações parciais. Como P de x sobre Q de x é dado daquela forma, né? Então, por frações parciais, né? A gente tem o seguinte. Por frações parciais, então, frações parciais afirma isso para a gente, né? Existem A e B constantes, tais que você consegue escrever a função 1 sobre x menos 1 e x mais 1 como sendo quem? Um certo A sobre x menos 1 mais um certo B sobre x mais 1. Esse aqui é um caso mais simples de frações parciais. Professor, como que você sabe que para essa função racional era exatamente A sobre x menos 1 e B sobre x mais 1, né? Que são exatamente o quê? O primeiro termo que você aparece. Veja que aqui não tem potência. Não tem potência, ok? Como que você sabe isso? Na verdade, a gente vai ver depois, na próxima aula que eu quero fazer os casos mais avançados, né? Esse aqui do denominador é nosso polinômio Q de x, não é mesmo? Então, eu quero classificar, depois eu vou classificar esse Q de x em 5 casos. Então, eu vou classificar ele em 5 casos e a gente vai ver exatamente em cada caso como que vai ser essa escrita aqui exatamente, ok? Então, mas eu vou deixar para vocês na próxima aula, senão vai ficar muito longa essa aula. Então, aqui eu quero fazer primeiro esse caso mais simples. Então, eu vou assumir aqui, né? Eu estou afirmando para vocês que quando você tem 1 sobre x menos 1 e x mais 1, existe um A e um B, tal que isso daqui acontece. Né? Então, frações parciais fala para você, ó, existe esse A e esse B, tal que isso aí acontece. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que calcular esse A e esse B. Esse A e esse B. Como que você faz isso? Né? Então, a gente desenvolve isso daqui e faz uma igualdade de polinômios. Okay? Faz uma igualdade de polinômios. Então, ó, se a gente tirar o mínimo múltiplo comum aqui do lado direito dessa igualdade, a gente vai ter o que então, né? Logo, tirando o mínimo múltiplo comum, a gente vai ver que 1 sobre x menos 1 e x mais 1 é igual, né? Então, você vai ter o denominador aqui, vai ser exatamente x menos 1 que multiplica x mais 1, né? Então, x menos 1 vezes x mais 1 dividido por x menos 1 vai ficar A que multiplica o x mais 1, mais B que multiplica quem? O x menos 1. Okay? E veja que ao tirar o mínimo agora, o que acontece aqui? Você iguala os denominadores. Se os denominadores são iguais, quer dizer o quê? Que os numeradores também devem ser iguais. Né? Assim, a gente tem o que então? A gente tem que 1 é igual a A que multiplica x mais 1 mais B que multiplica x menos 1. E a gente desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter o quê? Ou seja, 1 é igual a AX mais A mais BX menos B. Ok? Isto é, 1 é igual, então eu posso agora colocar o x em evidência. Se eu colocar o x em evidência, vai ficar aqui A mais B, que multiplica o x, mais o A menos B. Veja que agora eu tenho dois polinômios. À direita eu tenho esse polinômio A mais B vezes x mais A menos B. E do lado esquerdo eu tenho um polinômio constante igual a 1. Né? Esse polinômio constante igual a 1 aqui,
você pode observar o seguinte acerca dele, né? Você pode observar o seguinte. Observa aqui que, na verdade, você pode enxergar o 0, o 1, como sendo quem? 0 vezes x mais 1. Então, é como se o coeficiente do x fosse o 0, não é mesmo? Então, isso aqui é exatamente igual a 1, né? Se você parar para pensar bem, 0 vezes x mais 1 é igual a 1, né? Por que eu estou escrevendo dessa forma aqui? Porque você pode fazer agora igualdade de polinômios. Dois polinômios são iguais, somente se o coeficiente constante desse é igual ao coeficiente constante desse, e o coeficiente que multiplica o x do lado direito foi igual ao coeficiente que multiplica x do lado esquerdo. Okay? Então, a gente tem essa propriedade aqui de igualdade de polinômio, né? Daí, a gente conclui o seguinte, então, né? A gente vai ter um sistema linear em que a mais b é igual a zero e a menos b é igual a quem? É igual a constante 1. Okay? Se eu somar essas duas igualdades aqui, né, eu tenho o quê? Eu vou ter que 2a é igual a 1, e isso aqui implica para mim o quê? Que a é igual a meio, né? Bom, se eu passar o b para o lado, se eu subtrair b dos dois lados aqui, nessa igualdade aqui, né? Se eu subtrair b dos dois lados, eu vou ter o quê? A igual a menos b, né? Se a ou b igual a menos a. Se b igual a menos a, então b igual a menos a, implica o quê? Uma vez que a é igual a meio, então, menos a, o b vai ser exatamente menos meio, né? Uma vez que eu achei o a igual a meio, o b igual a meio, o que a gente faz agora? A gente volta aqui nessa expressão inicial que a gente tinha, a gente volta aqui e troca, então, o a e o b por quem? Por meio e menos meio, que foi os valores que a gente achou, né? Então, desse modo, a gente conclui o que, então? Que 1 sobre x menos 1, x mais 1, é igual a quem? É igual a... então, o a é igual a meio, então vai ficar meio, dividido aqui por x menos 1, mais o b é menos meio, né? Então vai ficar aqui menos meio, dividido por x mais 1, né? Que isso aqui você pode escrever como sendo meio que multiplica 1 sobre x menos 1, 1 sobre x menos 1, né? Menos meio, que multiplica 1 sobre x mais 1. Né? Então, veja aqui que eu reescrevi, então, essa função racional como soma de termos, né? Como soma aqui de termos, aqui é menos 1, desculpa. Como soma de termos dados por um desses quatro que aparece aqui no slide, tá vendo? Que nesse caso aqui foi o primeiro. Mas a gente vai ver exemplos depois em que aparece todos esses quatro casos aí, e às vezes até todos eles juntos, pode aparecer, beleza? Mas nesse caso mais simples é isso daqui. Bom, e qual a grande vantagem, pessoal, da gente fazer então fração parcial, fazer essa brincadeira aqui que a gente chama de fração parcial, né? Se você quiser calcular a integral dessa função aqui agora, você então pode trocar a integral dessa função, você pode trocar pela integral da função que aparece aqui do lado esquerdo, né? Portanto, né, a integral de 1 sobre x menos 1, x mais 1 dx vai ser igual a integral, né, de meio, que multiplica 1 sobre x menos 1 menos meio, 1 sobre x mais 1 dx, né, aqui multiplicando. E isso daqui vai ser propriedade de integral, né, integral meio da integral de 1 sobre x menos 1 dx, não é mesmo? Menos meio, integral aqui de 1 sobre x mais 1 dx. E se você agora você pode calcular essa integral, né? Integral de 1 sobre x mais 1, a gente sabe que é quanto, né? É meio do logaritmo do módulo de x menos 1, mais aqui uma constante C1, menos meio, né? Do logaritmo do módulo de x mais 1
mais uma constante C2. Né? Você pode juntar essa constante C1 e C2 numa única constante, e o resultado dessa integral você vai ver então que vai ser o logaritmo de x menos 1 menos meio do logaritmo de x menos 1, né? Menos meio do logaritmo de x mais 1, né? Mais uma constante c aqui, ok? Então, com isso, a gente conseguiu, então, calcular essa integral aí. Então, esse aqui é a razão, então, da gente trabalhar com fração parcial e considerar as frações parciais, beleza? É, bom, eu vou fazer aqui, eu fiz esse exemplo aqui nessa primeira parte de fração parcial, que eu queria introduzir o conceito para vocês, comentar do grau, da função racional, quais são os tipos, né, o que é em essência a fração parcial, que é você decompor uma função racional como soma de outras funções, onde essas outras funções vai ser uma dessas quatro que eu apresento para vocês aqui, ok? Então isso aqui é um exemplo para a gente ilustrar a ideia do que está por trás. Então na próxima aula agora eu vou fazer um pouco mais avançado, então eu vou pegar o q de x que aparece no denominador, eu vou dividir ele em casos, ou seja, a gente vai ver as possibilidades para ele e como exatamente vai ser a fração parcial em cada caso, ok? Então aí vai ser uma aula mais a parte mais avançada dessa comparado com isso que eu fiz aqui. E lá a gente vai ver também outros exemplos, beleza? Aqui nessa primeira aula eu queria dar a ideia para vocês das frações parciais, como funciona, a motivação, né? Beleza? Então, até a próxima aula, pessoal. A gente continua discutindo esse conteúdo aqui de frações parciais. Um abraço a todos vocês.